Olá, boa noite. Quarta-feira, 27 de maio, né? Vamos começar mais uma oração para a energização do planeta. Vamos só aguardar um pouquinho, as pessoas estão se logando aqui ao Instagram Divinismo Perdizes para a gente poder começar a fazer a nossa oração. Já separaram a água ou a jarra para a gente purificar. Sempre muito importante dizer, né, que juntos nós fazemos uma diferença, conseguimos orar em prol do bem e do bom, geramos uma energia, um campo eletromagnético bom que pode ajudar as pessoas, mas também pode nos ajudar. Se a gente começar e conseguir mudar um pouquinho a frequência do nosso planeta para uma frequência mais positiva, a gente está conseguindo até para nós mesmos, porque o nosso planeta é o planeta que nós vivemos, é o nosso planeta. Se a gente melhorar um pouquinho ele, nós também vamos sentir a diferença. E orar diariamente, como nós temos feito, nos ajuda muito para a nossa evolução, né? Para a gente estar mais em contato com o princípio sagrado que está dentro de nós, fazer com que a gente pense mais, vibre melhor, tenha contato com os irmãos espirituais de um plano melhor, e aí a gente está evoluindo. É uma bola de neve positiva, né? Vai crescendo. Eu vou melhorando, vou me comunicando com espíritos mais elevados, eles vão me intuindo melhor, eu vou melhorando mais e assim vai. É um crescimento. E quando nós oramos em prol do bem e do bom, é o ganha-ganha, que é isso que deveria existir na nossa sociedade, na nossa humanidade, no planeta Terra, entre os terráqueos, que somos todos nós, né? Todos ganham, né? E quando a gente entender que quando existe o ganha-ganha, que todos os filhos de Deus vão trabalhar em prol de um único ideal e todos vão ficar melhor, todos vão se sentir melhores, isso é vitória para todos. E sempre em nome de Deus. Isso que é muito importante. Eu acho que as pessoas já entraram, né? As que deveriam entrar até agora, né? E então vamos fechar os olhos, vamos pensar no princípio sagrado de tudo e de todos que está na nossa intimidade, a nossa essência divina. Vamos fazer esse contato íntimo entre nós e o nosso Pai. Vamos respirando fundo. Vamos soltando lentamente, vamos relaxando e vamos procurar só a nossa intimidade. Quando a gente encontra o princípio sagrado, a gente sente isso, aí a gente sente toda aquela comunidade maravilhosa. Porque o de dentro, o princípio, essa centelha divina que nos sustenta, que nos emanou, todo o universo está dentro dele. E nós somos parte e relação disso. Pensemos também em todos os espíritos cristificados que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo e que eles vibram, estão na mesma frequência que o Pai e são as vozes, né? Eles são os que nos ensinam
aqueles que mostram como funciona, são os grandes educadores, que em mundos e humanidades eles vêm, eles preparam a humanidade, ajudam a evoluir, né? Nós aqui, o divino exemplo de conduta e de comportamento foi Jesus. Quem trouxe para a carne as leis de Deus, os 10 mandamentos, da forma que a gente conhece hoje, né? Foi Moisés. Mas ele, numa encarnação como um Buda, ele pegou os 8 itens, que na realidade é praticamente a mesma coisa, só que os 10 mandamentos hoje, eles englobam a compreensão da humanidade de uma maneira mais fácil. É só isso. Então, as leis de Deus, os divinos exemplos, as formas como o trabalho espiritual, o contato entre os planos, tudo isso sempre esteve. Mas quem trouxe para que a gente entendesse, que a humanidade encarnada entendesse e ensinasse, foram sempre esses espíritos cristificados, que tantas vidas lindas tiveram, vidas que foram massacradas, vidas sofridas, mas para eles isso não importa. O que importa é passar a doutrina, é o ensinamento, é mostrar, é ser o divino exemplo, né? Então, e a gente percebe em todos esses espíritos cristificados, né? Se a gente vê as histórias dele pela evolução do planeta, pelas vidas que eles vão fazendo, eles podem mudar a forma de falar porque dentro do seio daquele povo era a forma mais fácil de se comunicar. Mas o significado e a base da doutrina é a mesma. Eles martelam, eles ensinam, eles mostram, eles puxam a gente para a evolução. Eles saem da carne, a gente vai lá, começa e vai mudando, acrescenta um ponto aqui, acrescenta lá, tira outras coisas, e aí vira uma encenação. Porque a gente aprendeu com eles que não existe necessidade nenhuma de dar pulinhos, de fazer rituais, porque como Deus está dentro de nós, e nós, todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, e podemos trabalhar com as nossas mediunidades, nós mesmos nos comunicamos com a grande espiritualidade, com a alta espiritualidade, e eles mesmos passam a informação. E quanto mais a gente vai tomando consciência do quanto divino que cada um de nós é, a gente vai entrando dentro de nós e vamos desabrochando ainda mais o nosso Pai Divino. Até o dia que a gente desabrochou todos os seus conhecimentos, atingindo um grau de cristificação, representando Ele. E aí, lentamente, aparando as arestas, até voltar a ser Deus em Deus. Então, quando a gente percebe que a gente não precisa procurar fora, quando a gente percebe que a gente não precisa ficar atrás de espíritos que se dizem representantes de Deus, a gente fica livre para viver a verdade, não uns conceitos errados. Nós temos de entender que nós temos de viver a verdade. Só ela vai nos libertar, só ela vai nos ensinar. Claro que a gente precisa ter base, 10 mandamentos, a vida desses espíritos lindos que vieram à carne nos ensinar, que muitos foram massacrados, como já falei no começo, né? E todo esse conhecimento que hoje está bem aberto, graças a Deus. A gente consegue ler, a gente consegue buscar, a gente consegue pesquisar, a gente consegue separar o joio do trigo,
porque a gente sabe quais são as leis e quais são as bases. Então, e começar a entender. E ter consciência da nossa limitação também. Porque não é porque eu leio e sei que eu vou fazer o certo e já me transformei num Cristo. Isso não acontece assim. Uma coisa é você saber como eles vivem, outra coisa é você viver de verdade. Amar de verdade, sem querer nada, simplesmente só por amar, só por querer dar, só por ser o filho querendo agradecer e amar ao Pai, né? E isso ainda nós estamos muito longe, principalmente vivendo no planeta como a gente vive no planeta Terra, que ainda é extremamente materialista, extremamente denso, e ainda a gente não consegue liberar tantas coisas como nós gostaríamos. Mas graças a Deus, com a vinda de Kardec e depois de Oswaldo Polidoro, é o mesmo espírito, que é o mesmo Moisés, com a vinda dele para cá e nos ensinando e nos alertando, fez com que a gente encontrasse o trilho, o rumo. Cabe a nós hoje seguir os passos e fazer o nosso melhor, o certo. Nosso Pai, ele não cobra aquilo que a gente não tem capacidade ainda de compreender, mas cobra muito aquilo que nós já temos capacidade, e que muitas vezes, por falta de vontade, a gente acaba deixando de lado. Então vamos pensar nisso, vamos fazer o nosso melhor diariamente, porque só assim a gente atinge essa finalidade de uma maneira mais rápida e menos sofrida, né? É isso que eu gostaria de falar nessa abertura. Vamos nos ligar também com os nossos irmãos trabalhadores aqui do nosso planeta, né? As legiões angélicas, os nossos anjos da guarda, amigos e conhecidos. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje, ele está aberto. Vamos fazer aquela poesia que é maravilhosa, poesia a Deus. Deus, eu sou a essência absoluta. Sou arquinatural, onisciente e onipresente. Sou a mente universal. Sou a causa originária. Sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro. Estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte. Eu é que tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação. E respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. Da minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nela crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho, eu não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e a quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram templos idolatras e paganismos poerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis, em mim, a glória e a liberdade.
Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união das nossas mentes. Como nessa poesia Deus, não quero formas e babugens, filhos conscientes para a união das nossas mentes, colaboradores meus para a união das nossas mentes. Importante isso. Gente, as mediunidades. A Simone, uma multidão de desencarnados chegando na oração. Flores brancas caindo sobre nós. Pessoas acamadas sofrendo foram colocadas para dormir serenamente. A Paula, as salas de aula em diversas faixas espirituais estão lotadas de encarnados. Lotadas de encarnados com as graças de Deus. Encarnados, não estava escrito. A Ivanir sentindo gratidão, alegria e paz. Simone, muito conhecimento passado mediunicamente para cientistas. A Silvia, hoje, Oswaldo Polidoro, muito presente nesse trabalho, entregando boletins bem específicos e fala sobre a importância do grupo como um farol que ilumina e mostra o caminho. Pede cuidado para manter a união. A Silvia D'Angelo sentindo uma luz de esperança e muita gratidão. A Paula Marias cuidando e instruindo crianças e adolescentes. A Simone, pétalas de rosa caindo sobre hospitais. A Ana, uma plateia de encarnados e desencarnados, trabalho com muito fogo, o Pai Jesus muito presente, as legiões trabalhando com muita rapidez. A Cátia, um grupo enorme de trabalhadores ligados a nós. Continuando a nossa leitura, hoje nós vamos à última parte da ordem que fora transmitida, do extrato doutrinário, né? E vamos lá. Consequentemente, na hora em que as legiões do Senhor Planetário trabalham para unificar os homens no seio da verdade, não é um parágrafo antes, desculpa. Quer seja, pois, falando aos bem-intencionados como aos mal-intencionados, a realidade é que, através da mediunidade, o mundo espiritual continuará forçando o homem ao conhecimento das leis universais ou gerais. Ninguém irá deter a marcha dos contatos mediúnicos, da revelação, dela que sempre foi, assim como é e nunca deixará de ser, o alicerce da verdade revelada. Para eliminar o espiritismo, a alma das revelações, seria necessário eliminar todos os grandes iniciados, terminando por eliminar o Cristo, aquele que veio com o poder revelacionista sem medida, a fim de tornar toda a carne herdeira da graça consoladora. Claro que isso eles jamais vão conseguir, né? Graças a Deus, né? Continuando. Consequentemente, na hora em que as legiões do Senhor Planetário trabalham para unificar os homens no seio da verdade, pelo conhecimento das leis fundamentais, seria bom que os homens, por medida de prudência, tivessem em mente todos os grandes mestres, todos os que se revelaram mais pelos valores da iluminação interna, conjugando esforços no sentido de espalhar a luz da verdade a todos os homens de boa vontade. A era que vem, uma nova responsabilidade também trará. Como rótulos e aparências não prevalecem em face da lei de harmonia, melhor será que cada um procure a verdade acima de tudo, esquecendo facções, títulos e aparatos exteriores. Aquilo que finda no túmulo certamente não edifica no céu.
E nós temos visto muito e muito que aqueles menos luzentes por dentro são precisamente os que mais fazem questão de aparentar por fora. A beleza ela não está na aparência. A beleza é a beleza interna, é aquilo que você emana, né? É isso que os homens têm de começar a olhar o olho do espírito, né? Procurar a beleza nos bons princípios, na boa ajuda, no bom trabalho que cada um faz, e não naquela aparência externa. Aquilo de você não sabe com quem você está conversando, isso é coisa da carne, né? No espírito, quando a gente desencarna, a gente não engana ninguém. Se nós temos rabo, nós vamos ficar onde estão os rabos. Se nós temos auréolas, nós vamos ficar onde tem as auréolas. Não tem jeito, vai a vibração e a energia de cada um. Essa vibração, essa ligação com a espiritualidade, essa vibração de amor, de bons conhecimentos, de boas posturas espirituais, né? E é isso que gera crescimento, né? E é isso que quando você desencarna, você vai ter. Então, a tua paga é aquela, é o que você plantou, o que você cultivou, você vai recuperar, né? Então é isso que vocês têm de pensar sempre, né? Trabalhar em prol do bem e do bom para nossa evolução. E aí o resto vem por acréscimo, como uma melhora à saída espiritual e assim por diante. As coisas da matéria a gente deixa na matéria. A gente nasce pelado e vai embora pelado. Essa é a verdade. A gente nasce com o nosso espírito e nossas virtudes espirituais. E a gente sai, a gente só vai levar isso. A gente não vai levar um dinheiro, um ouro, um título, nada. A gente vai levar as nossas virtudes espirituais. E o melhor é a gente vir com uma virtude, com as virtudes e sair com as virtudes e mais alguma coisinha, né? Nós temos um problema sério nessa humanidade que a gente tem vindo com algumas virtudes e saindo com virtudes a menos, perdidas um pouco porque a carne acaba corrompendo. Então, vamos pensar muito nisso, nessa nossa evolução e nas nossas virtudes espirituais. E isso a gente faz com inteligência e amorosidade. É assim que a gente tem que trabalhar aqui. Sempre, e sempre em prol do bem e do bom, de preferência para toda a coletividade, né? Vamos ver que bastante gente escreveu e aí a gente começa as nossas energizações maravilhosas. Aqui. Acate o Mestre, Pai Divino, ligado ao princípio sagrado, acompanha a oração e o trabalho. Graças a Deus. A Simone, uma sala com muitos capacetes coloridos que vão sendo experimentados em nossas cabeças. Estes capacetes reluzem muita luz. A Judite, graças a Deus, muitas ajudas, saber usar os instrumentos que o Pai nos entrega na encarnação. Verdade, graças a Deus. Bom, então, amanhã a gente vai ler, vamos começar a ler o outro capítulo, né? Que é a lei de hierarquia. Nesse capítulo, depois, na outra página, tem aquela oração maravilhosa que eu adoro, né? E depois a gente vai fazer. A Débora, ajuda as médicas, muita energia verde e ervas. Então, agora vamos fechando os olhos, nós estamos num ambiente bastante elevado, todos com essa ligação muito linda. Vamos nos manter bem elevados para fazer esses pedidos todos. Vamos fazer os nossos pedidos particulares de ordem material, espiritual, médica, sentimental, profissional. Peçam, mas não se envolvam. Sempre é bom pedir o melhor,
Porque muitas vezes a gente quer coisas que a gente sabe que não vai ser bom para nós. Então a gente tem de pedir o melhor, sempre isso. Pontuem o que vocês gostariam e deixem claro que o melhor aconteça. Vamos pedir uma limpeza nas nossas casas, que as legiões angélicas entrem e façam o que tem de ser feito, limpando, ajudando, atuando em doentes, problemas sentimentais, retirada de espíritos, se isso for o caso, proteger as camas onde os corpos permanecem e nós vamos para fazer os trabalhos noturnos, o espírito, proteção nas portas, muita luz, muita energia divina, muito fogo astral. Pedimos também para os ambientes públicos próximos às nossas casas, para as escolas, para os clubes, ambientes de trabalho, comércios, as ruas, os jardins, os parques. Isso pedindo que se expanda para toda a nossa humanidade, todo o nosso planeta, toda essa parte de limpeza material das casas. E vamos pedir a energização das águas. Que todos os fluidos eletromagnéticos sejam colocados conforme a necessidade de cada um em suas águas, do planeta inteiro, nas caixas d'água, nas nascentes dos rios, nas nascentes de água, nas fontes, nas represas, nas cachoeiras, nos rios, lagos, mares, nas geleiras, nas nuvens. E em toda a água que está colocada no nosso planeta, em todas as faixas físicas e astrais, que essa água seja muito imantada para o bom uso da humanidade. Vamos nos unir àqueles irmãos nossos maravilhosos que trabalham de dia e de noite para energizando o planeta, que eles se ligam, outros grupos de orações se ligam a eles para ajudar nesse trabalho e eles continuam ali. E agora é o nosso momento de nos unirmos a eles para pedir as bênçãos divinas para o planeta. Primeira coisa que nós iremos fazer é com muito amor, com muito sentimento positivo, orar por todas as casas de saúde, os hospitais e pronto-socorros do planeta, pedindo muitas bênçãos divinas, que as legiões entrem nesses locais para fazer as limpezas e as ajudas necessárias. Que todos os trabalhadores desses locais recebam a intuição e recebam o bom sentimento para terem a força de continuar o trabalho. Que os pacientes sejam atendidos conforme
o merecimento e o programa pré-encarnacionista de cada um. Que os espíritos desencarnados e até os sofredores que gostam de se alimentar dessa energia de tristeza estejam retirados e levados aos seus devidos lugares, para que o ambiente hospitalar de todos os níveis, sejam de campana, sejam num prédio maravilhoso, fiquem bem harmonizados. Vamos pedir hoje particularmente uma energia de sentimento de amor e felicidade para esses locais, porque a gente sente que eles emanam uma tristeza muito grande. Vamos jogar amor com felicidade, entendendo que cada um tem de cumprir a sua finalidade. E particularmente hoje eu vejo de novo a África Central, bem centro mesmo dela. Muitos irmãos nossos sofrendo bastante e uma luz divina vindo do alto em forma de cone, abrangendo esse espaço todo e é tão forte que queima muitas coisas que não conseguem ficar. E aí muitos pacientes, muitas pessoas desnutridas estão recebendo uma energia linda, graças a Deus. E agora, juntos com aqueles irmãos, com essa roda de energia ao redor do planeta, vamos primeiro energizar a população planetária, formada de encarnados e desencarnados. E vamos pedir muitas bênçãos divinas a todos aqueles que são dirigentes do planeta, em todos os níveis, que dirigem uma pessoa ou que dirigem milhares de pessoas, que eles pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Vamos fazer um trabalho bem forte no cardíaco e mental dessas pessoas. E agora vamos energizar o nosso planeta, tanto espiritualmente como materialmente. Todos os reinos, vamos jogar muitas energias para o reino vegetal, mineral, reino animal e todas as faixas subcrostas, umbrais, céus superiores, que são todos céus, né? Cada um com a sua vibração específica. Então vamos jogar todos esses bons sentimentos, jogar muito amor, jogar muita emoção sadia, bons pensamentos para que as pessoas atinjam boas vibrações e melhores pensares. E agora juntos, todos nós abraçados ao redor do planeta, vamos fazer o nosso cardíaco pular para fora, jogar muita energia, explosões divinas de luz. E vamos acompanhando, fazendo esse exercício maravilhoso de doação de amor, o Credo Espírita. O Credo Espírita. Creio em Deus, essência divina, onisciente,
onipotente e onipresente, que em si mesmo tudo emana, sustenta e destina. Creio no Cristo planetário, um Filho de Deus como todos os demais, porém cristificado por evolução, vindo por isso a merecer a diretoria planetária terrestre. Creio na concepção mediúnica de Maria, nos sinais e prodígios mediúnicos de Jesus, na ressurreição espiritual de Jesus, no derrame de Espírito sobre toda a carne, tal é qual se acha exposto nos Atos. Capítulo 1, 2, 7, 10 e 19. Creio, portanto, no Espírito Consolador ou Santo, também chamado de verdade, que significa a mensageria divina, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, cuja finalidade é advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Creio na exalta doutrina vivida por Jesus, o Cristo planetário, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Creio nas 10 verdades básicas, que são a essência divina, a existência, a imortalidade, o movimento, a evolução, a responsabilidade, a reencarnação, a revelação, a habitação cósmica e a sagrada finalidade. Creio em Deus, tudo é eterno, perfeito e imutável, por isso mesmo que tudo rege por lei e justiça, nunca jamais havendo lugar em Deus para os religiosismos, sectarismos, fantasias, simulações e idolatrias. Creio que os caminhos que conduz ao grau crístico são o amor e a sabedoria, tal é qual Jesus ensinou em palavras e atos. Creio estar no grau crístico, o estado da unidade, sendo, portanto, normal o dever de cada filho atingi-lo o quanto mais antes. Porque, da vontade do Pai Divino, seus filhos venham a ser espírito e verdade. Creio e afirmo, portanto, que ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo em moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, sendo o mais tudo religiosismos e fantasias inventadas por homens clericalistas e corruptores da exalta doutrina. Creio nos 10 mandamentos da lei de Deus, que vieram pela revelação, tendo encontrado em Jesus Cristo o perfeito exemplificador, que em Jesus Cristo também encontrou a generalizador da revelação, para livrar a humanidade da ofertalidade, e que tudo se meteram todos os religiosismos criminosos de todos os tempos. Creio na lei e nos atos de Jesus Cristo, prometendo ao Pai Divino que os tomarei por divina modelagem e como perfeita religião. Graças a Deus. Bom, o Credo Espírita, quando tiverem oportunidade, leiam, estudem, peguem frase por frase, capítulo por capítulo, e vão lendo. Né? É importante, porque é toda a doutrina. É muito importante. A mediunidades. A Cíntia pude acompanhar desencarnados, ouvindo tudo que estava sendo falado, pude acompanhar Bezerra de Menezes, auxiliando médicos e cada um recebendo conforme seu merecimento. A Rosana, a sinceridade é uma grande virtude. A Cris Caseb, muito amor, uma energia muito forte e positiva subindo e limpando e contagiando todos os ambientes. A Kátia, uma ajuda individual e geral segue. Vejo muitos trabalhadores que puxam um duplo controle de todo o litoral brasileiro, separando 2/3 de cada estado para a frente, isolando a região mais central. A Kátia, rios brilhantes de energia circulam, dando suporte aos nossos países. E ela continuando, hospitais e doentes são visitados e amparados. Há muita gratidão destes doentes. A Ivanir Souza, vi muitas energias de luz violeta e brilhante, graças a Deus. A Silvia, uma estrela de 7 pontos extremamente brilhante, envolveu nosso planeta,
Conforme ela descia, podemos ver um Cristo em cada uma das pontas dessa estrela, graças a Deus. A Paula induz trabalho na reorganização das informações contidas no nosso mental. Oração e meditação ajudará o equilíbrio mental e físico. A Ana, o encaminhamento de muitos espíritos. A outra Ana, o credo espírita, onde posso encontrar? No Evangelho Eterno tem, Ana, tá? E também na internet, www.divinismoperdizes.org, em orações. E tem também para fazer o download ou imprimir, tá? Como todos os livros do Oswaldo Polidoro. A Mara Silvia vi várias cirurgias e limpeza das Marias nos hospitais de Campana. Pretos velhos com vários trabalhos de limpeza nas casas. O Paulo também foi colocando Evangelho Eterno. Bom, gente, vamos voltando aqui para as nossas bases, depois dessa energização maravilhosa do nosso planeta. Vamos agradecendo a todos os nossos amigos, nossos entes queridos, as legiões maravilhosas de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, socorristas, médicos, mensageria divina, os nossos anjos da guarda, os nossos irmãos cristificados, e o nosso Pai Divino, princípio sagrado de tudo e de todos. Cada um entre dentro de si mesmo e agradeça. O Paulo César diz que está na página 264 do Evangelho Eterno. Giancarlo diz luz forte, graças a Deus. E dando muitas graças a Deus por esse trabalho, agradecendo todas essas oportunidades maravilhosas de poder compartilhar, fazendo parte desse grupo de oração que nós estamos fazendo parte. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Até amanhã, às 8 horas. Né? Muito obrigada, gente. Juntos nós fazemos alguma coisa de diferente, graças a Deus.